Oi, gente, tudo bem? Bom, última aula de revisão, né? Graças a Deus, porque acho que vocês não aguentam mais esse assunto, vocês estão querendo ver conteúdo novo, apostila nova. Então, a última vez que a gente vai trabalhar esse assunto da apostila 1, tá? Eu voltei nessa revisão em um conteúdo um pouquinho complicado, lá do final da apostila, né? Onde eu tive bastante dúvidas, solicitação de dúvidas lá no CLESEP naquele período. E aí eu retomei para que vocês se recordem. Alguns pontos a gente viu por esses dias. Vocês podem achar mais de novo, mas é que a gente precisa fixar bem. Então, o que para você que já aprendeu é de novo, para alguns alunos eu preciso retomar para que eles consigam aprender e avançar na próxima apostila, tá bom? Conteúdo de matemática no quinto ano, ele exige bastante leitura, bastante contextualização. O que é contextualização? É aprender a aplicar a matemática na nossa vida. Então, quando junta as duas coisas, fica um pouquinho mais complicado. Seria fácil passar para vocês um monte de continha, né? De divisão, um monte de continha de multiplicação, de adição, subtração, e vocês só treinarem em cima disso. Mas hoje, né, a abordagem na matemática, principalmente no material que vocês estudam, quer que vocês aprendam ao mesmo tempo que aprendam a fazer um cálculo, que saiba onde vocês vão usar esse cálculo. Qual é o emprego desse cálculo na vida de vocês? Tem que dar um significado para o cálculo. Por isso que a gente tem que ter muita atenção, porque são duas coisas que vocês estão tendo que aprender. A lidar com textos na matemática, com histórias, às vezes tem textos científicos, né? Como é o caso lá dos robôs, lá a gente aprendeu um pouco de robótica, né? Tecnologia. Então sempre tem um assunto na matemática que acaba nos distraindo do ponto central, que é uma continha de adição, subtração, é uma fração. Então, já que vocês têm esse material que é muito rico e tem que ter atenção redobrada para aprender tanto assuntos da atualidade, assuntos da vida cotidiana com a matemática, a gente precisa estar bem reforçado nisso, tá? Então, aqui eu coloquei algumas coisas lá do final da apostila. Então, na unidade 4, onde nós vimos lá contar e medir para argumentar e comunicar, né? Tinha lá a historinha dos robôs, os robôs que eram programados para dar os saltos, certo? E aí nós vimos que o robô 1, né, o robô A, ele dava um salto do percurso de 1/2. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele não foi até a metade do percurso, até o final do percurso, perdão. Ele foi até a metade dele, porque foi o salto que ele deu. Então, o percurso inteiro está dividido em duas partes iguais. E o que ele saltou? Ele saltou ali no cartãozinho 1/2. Então, foi essa fração que ele saltou. Ele chegou até a metade. Então, ele deu um grande salto até a metade e parou ali. Lembram-se dessa atividade? O robô E, que é o segundo robô, ele saltou 1/4, mas espera que ele tenha chegado até a metade do percurso também. Para ele conseguir chegar até a metade do percurso, quantos saltos ele tem que dar? Essa era a questão no momento. Então, se nós temos aqui uma fração de 1/4, significa que o percurso inteiro foi dividido em 4 partes, ok? Para ele alcançar o robô A, ele precisava dar um salto de 1/4. Ele está junto com o robô A? Não. Então, ele precisa dar mais quantos saltos? 1. Então, enquanto o robô A deu um único salto e chegou à metade do percurso, o robô E teve que dar 2 saltos, porque ele dá saltos mais curtos para chegar na mesma metade. O que eu tenho aqui? 1/2 é a mesma coisa que 1/4 mais 1/4. A gente vai discutir isso mais adiante, tá bom?
O outro robô, o robô I, ele também tinha que dar saltos no percurso, só que o percurso dele tinha a mesma totalidade, era do mesmo tamanho do percurso total para todos, só que o percurso dele foi dividido em 6 partes. Olha lá. E ele vai precisar dar saltos menores ainda, de 1/6, né? Então, a gente tem ali o mesmo percurso dividido em 6 partes. Antes, a gente tinha o mesmo percurso dividido em 4 e o anterior, o mesmo percurso dividido em 2 partes. Então, para ele alcançar os 2 robôs, ele precisa dar um salto de 1/6, assim que a gente lê frações, tá? Com denominador 6, sexto. Depois, 1/6 e 1/6. Então, ele precisou dar 3 saltos para chegar na mesma metade que os outros 2 robôs chegaram. O outro robô, o robô O, ele deu saltos mais curtos ainda, de 1/8. Então, quanto que esse percurso, em quantas partes iguais esse percurso foi dividido? Em 8, porque o denominador é 8. E para ele chegar na mesma marca do robô I, que está em cima dele ali, que deu saltos de 1/6, ele deu um salto de 1/8, é assim que a gente lê essa fração, outro salto de 1/8, outro salto de 1/8 e outro salto. Agora ele está na metade do percurso, mas ele precisou dar 4 saltos. O outro robô, o quinto robô, o robô U, ele dá saltos mais curtos ainda, de 1/10. Então, o percurso, que é igual para todos, no caso do robô U, foi dividido em 10 partes iguais. E ele precisava chegar até a metade. Então, ele deu 1, 2, 3, 4, 5. 5 saltos de 1/10. É assim que nós lemos a fração com denominador 10, décimo. E aí ele precisou dar 5 saltos para chegar também na metade do percurso. O próximo e último robô é o robô Uhu. Esse robô, ele teve que dar saltos ainda mais curtos. Então, o percurso dele foi dividido em 12 partes iguais, onde, para chegar à metade do percurso, com seus saltinhos curtinhos, ele precisou dar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Ele precisou dar 6 saltos. Então, o robô A, voltando lá para o início, é um robô que dava saltos de 1/2, saltos longos, né? Então, ele chegou à metade do percurso. O robô 2, que é o E, precisou dar 2 saltos para chegar na metade do percurso. O robô I dava saltos de 1/6, ele precisou dar 1, 2, 3 saltos para chegar na metade do percurso. O robô O de saltos de 1/8 precisou dar 1, 2, 3, 4 saltos para chegar na metade do percurso. O robô U, ele precisou dar 1, 2, 3, 4, 5 saltos para chegar na metade do percurso. E o robô UU, ele precisou dar 1, 2, 3, 4, 5, 6 saltos para chegar na metade do percurso. Todos deram saltos diferentes, com divisões do percurso diferentes, porém chegaram todos à metade, né? Deixa eu me ocultar aqui para vocês observarem lá o robô 6, ok? Então, qual é a moral aqui? Aonde isso vai, né? Aonde isso vai levar? Nós fizemos uma atividade
na qual vocês precisavam dar as escritas aditivas que correspondem aos deslocamentos de cada um dos robôs ao atingirem a metade do percurso. Então, a gente tem aqui o primeiro robô, ele saltou 1/2, a metade do percurso, a fração dele é 1/2. O segundo robô, ele deu 2 saltos, né, de 1/4 cada um, chegou à metade do percurso. Eu preciso dar as escritas aditivas. O que é isso? Preciso representar as adições. Ó, 1/4 mais 1/4. Lembram disso? Então, ele deu 2 saltos de 1/4. 1/4 mais 2/4 resultam em 2/4. Na soma de frações, eu somo os numeradores e mantenho os denominadores, ok? Por isso que o denominador está igual ali no resultado. E o numerador eu somei. Não esqueçam disso. Isso vale também para a subtração de frações. Não é o caso aqui. Então, o outro robô, ele também chegou à metade do percurso. Ele teve que dar 1, 2, 3 saltos. Então, eu vou somar esses 3 saltos e vai resultar em 1 mais 1 mais 1, 3. Eu mantenho o denominador 6, 3 sextos. O outro robô também chegou à metade do percurso. Ele deu 1, 2, 3, 4 saltos de 1/8, de modo que eu vou somar 1/8 4 vezes e vai resultar em soma de numeradores 4, manter o denominador 8. 4/8. O próximo robô precisou também chegar à metade do percurso. Ele deu saltos de 1, 2, 3, 4, 5, de modo que eu terei que somar 5 vezes 1/10, tá vendo? 1/10 mais 1/10 mais 1/10 mais 1/10, que resultará em 5 décimos. E o último robô, ele deu 6 saltos de 1/12. Eu tenho que somar 1/12 6 vezes, de modo que somando 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, de 6, eu mantenho o denominador 12. O que eu observo aí? Números diferentes, porém todos chegaram na mesma marca no percurso. O que isso quer dizer? Que todas essas frações nos resultados são do mesmo tamanho, então são equivalentes. Representações numéricas diferentes, nós já vimos isso, porém o mesmo sentido, todos representam a metade, tá? Então, agora, qual o objetivo dessa revisão? Vocês estão observando isso graficamente. Esses saltos dos robôs são gráficos fracionados, e essas frações são divisões, tá? Então, essas frações que vocês estão vendo aí são equivalentes por serem iguais. 1/2 é igual a 2/4, 2/4 é igual a 3 sextos, 3 sextos é igual a 4/8, 4/8 é igual a 5 décimos e 5 décimos é igual a 6/12. Todos os resultados são a mesma coisa. Tem mais exemplos aqui. 2 ou mais frações são equivalentes quando representam a mesma porção de um todo. Olha lá. Então, nós temos aqui, ó, 10/16. Ok, olha o gráfico. É um quadrado, a parte cinza que está pintada é a metade, mais um pedacinho de uma metade da metade da outra parte, né? Então, tem um pedacinho aqui, um triângulozinho aqui. Tá vendo? Um triângulo e um retângulo que eu extraí do meu quadrado. E o que eu tenho aqui? 5/8. Eu também tenho o mesmo quadrado do mesmo tamanho. Eu obtive essa parte aqui, um retângulo do quadrado mais um triângulozinho do quadrado. Não é igual o desenho aqui, ó, tá vendo? Essa parte cinza é igual a essa parte cinza. Só que aqui dividiu muito mais, né? Então, aqui eu tenho 10/16 e aqui eu tenho 5/8, perdão. 5/8. Então, aqui eu dividi em 8 partes,
aqui está dividido em 16 partes. Por isso que deram números diferentes, mas eles representam a mesma coisa, são equivalências. Aqui também, ó, vou passar a linha aqui, ó, vou passar o laserzinho aqui na linha, vai dar no mesmo lugar que aqui. São dois retângulos de igual tamanho, mas aqui foi muito mais fragmentado do que aqui. E aqui a mesma coisa, tá? Só que aqui tá na parte de cima, na parte de baixo. São duas metades, né? Então, são duas metades dos hexágonos aqui. Então, nós temos 3/6 igual a 2/4. Todas são equivalentes. Tem mais exemplos, tá bom? Todas as metades aí, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8. E aqui também, todas equivalências. Eu acho que nunca mais vocês vão esquecer o que é uma equivalência, né? Vocês fizeram essa atividade, né? Ela foi corrigida, eu expliquei num vídeo, mas é só para refrescar a memória de vocês, tá? A leitura de uma fração depende do seu denominador. A palavra denominador significa aquele que dá nome, denomina, dar nome, ok? Então, nós temos aqui um quadro onde, primeira representação gráfica, o que é a representação gráfica? É o desenho da fração, tá? Então, aqui eu tenho o desenho da fração, aqui eu tenho a representação numérica, ó, parte vermelha é uma parte do total de duas, tá? Então, a representação numérica, eu leio 1/2, ó, 1/2 ou metade, tá? Eu obtive 1/2, uma metade. A segunda, eu tenho um gráfico amarelinho aqui, tá? Onde foi feita uma divisão de 5 partes iguais. Então, eu tenho 3 partes amarelas do total de 5, 3/5, e eu vou colocar a escrita, tá? Que é 3/5. Aqui, eu tenho um gráfico também que foi dividido em 10 partes, onde foi pintado só 1 de 10, 1/10, e a leitura é 1/10. A próxima é um gráfico que foi dividido em 3, 6, 9 partes, tá? 4/9. Aí tem aqui a fração, nem vi. E aí, a gente lê como 4/9. A próxima, né, o gráfico amarelinho aqui. Aqui, ó. Então, nós temos uma divisão de 8 partes iguais, onde eu obtive 2. Então, 2/8, e eu leio 2/8. Aqui, representação gráfica, sempre é o desenho, tá? Pode ser pizza, pode ser um retângulo, um quadrado, um hexágono, como nós vimos agora. Então, a representação gráfica é o desenho. Tem que estar fracionado para ser relativo à fração. Então, nós temos aqui 7 partes, é isso mesmo? 7 partes. E eu obtive aqui 5 dessas partes, então 5/7. E aqui a mesma coisa, tá? Nós temos aqui 12 partes, né? Dividiu o gráfico em 12 partes iguais, onde nós obtivemos a metade, tá vendo, ó? Então, aqui, metade de 12 é 6. Então, 6/12, ou metade. Pode escrever, se você tiver numa prova, o número de cima for a metade do número de baixo, o numerador metade do denominador, você pode escrever como metade sem problema nenhum, estará correto, ok? Então, aqui finaliza essa parte da apostila onde nós falamos sobre frações, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo colocar vocês para me ver de volta, para eu dar um tchau. E a gente se vê mais daqui a pouco, tá? Nas próximas aulas aí. Então, aqui não tem nenhuma atividade, mas eu vou passar a atividade lá no aplicativo, tá bom? Um beijo, seus lindos!